Olá, bem-vindos ao Universo Transcendental. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna. Venho trazer o último vídeo sobre a sétima lei cósmica, né? A sétima lei hermética, baseada no livro O Caibalion, que vieram dos libélulos do Corpus Hermeticum Grecum. Esse aqui é o livro que tem o texto em grego, né? No grego antigo. Então vamos lá. A gente vai tratar hoje do princípio do ritmo, princípio do gênero. Esse princípio, na minha concepção, ele é mais polêmico, assim. Ele é mais polêmico porque a gente tem um enquadramento social aí, né? Fomos colonizados por povos patriarcais. Então, para a nossa sociedade, onde predominou a expansão e a disseminação desses pensamentos aqui, inclusive as próprias irmandades, grupos ocultos e iniciáticos, né? A gente falamos de sociedades no modelo patriarcal, né? Tudo é dado pela linha masculina, né? Então, existe uma concepção social do que é feminino e do que é masculino. E aqui, quando a gente fala do princípio do gênero, nós não estamos falando da mesma coisa, né? Nós estamos falando da correspondência para nós, para nós que estamos na matéria, nesse corpo, do princípio do gênero, no que a gente está falando das duas forças que concebem, que concebem aquilo que é vivo na matéria, né? Não só o que é vivo, né? Mas as duas forças criadoras na matéria. A gente fala do polo feminino e do polo masculino, dessa dualidade necessária para a criação. Isso não tem a ver com o corpo feminino, com a feminilidade, não tem a ver com o corpo masculino, com a masculinidade. Apenas as forças que se integram e se complementam para que haja criação. Então, isso, como a gente está falando da utilização desses termos para essas sociedades e disseminado por essas sociedades, né, por esses povos que têm essa concepção de feminino e masculino, a gente tem uma distorção muito grande. A gente sai aí do ponto principal daquilo que querem dizer as leis cósmicas. Isso se reverbera de muitas maneiras, assim, inclusive dentro de doutrinas religiosas. Esse ponto acaba sendo um pouquinho polêmico, mas vamos lá. Vou falar primeiro, então, do axioma do princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Aqui a gente está falando mais uma vez da força criadora. A gente tem o princípio feminino como aquilo que gesta, como onde é colocada a semente. E a gente tem o princípio masculino como a própria semente que germina a criação. Então, eu tenho um ambiente no qual é germinado, no qual é criado, é gestado, e eu tenho a força ativa de gestação. Então, seria o polo passivo e o polo ativo. Por quê? O polo passivo, ele estaria lá sendo aquilo que é, até que chegue um elemento que é incorporado a ele, que é colocado nele para que ele possa fazer a gestação. Então, o polo ativo, que é o que coloca, o que germina, o que coloca a semente que é germinada, seria o polo masculino, né? Que é o que coloca a ideia. É a ideia que é germinada dentro da cabeça, por exemplo. Né? Assim como a gente tem essa correspondência com o útero feminino, né? Com o útero, a semente, o esperma é colocado dentro desse útero, o útero continua tendo seus ciclos, tranquilamente continua sendo o que é, com seus ciclos, com seus produtos, até que exista uma ação ativa de colocar do esperma, chegar lá e aquilo seja gestado. Tá? Então é disso que a gente está falando. E a gente está falando da força criativa e da força de ação. São esses dois polos femininos e masculinos entendidos dessa maneira. Tá? Então, acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, porque a gente não está falando nem de feminilidade, nem de masculinidade, conforme a construção social que a gente conhece do que é feminino e masculino. Isso, inclusive, gerou... vamos lá. Então, toda criação, ela tem o seu elemento gerado
princípio da criação e da ativação. O polo ativo e o polo passivo. O feminino, como a criatividade, a centelha da criação, é o passivo, conforme eu havia falado, e o masculino, a ação, o executor, coloca em ação, em movimento, é ativo. É o que traz o elemento para que seja gestado, para que se coloque em ação. E aí, a gente tem uma questão importante, é falar que todos os seres têm dentro de si as duas polaridades, feminina e masculina. E aí a gente pode falar do ser humano, é feito no campo espiritual, né? Alguns trabalhos importantes de equilíbrio das pessoas, dos seres humanos, quando se compreendeu que é importante a gente ter o equilíbrio entre esses dois polos, o feminino e o masculino. Então, existem trabalhos que desenvolvem e tratam o divino feminino, existem trabalhos que tratam e desenvolvem o feminino, o divino masculino. Geralmente, a gente tem, por conta da nossa estrutura social, mais trabalhos voltados para o divino feminino, núcleos que trabalham com o divino feminino. Por quê? Justamente porque o divino feminino, a feminilidade, é muito oprimida na nossa sociedade, né? Então, há de se trazer esse feminino que muitas vezes é oprimido e ocultado, né? O homem mostrar o seu lado feminino, a sua feminilidade, isso é reprimido socialmente, né? Isso é repreendido socialmente, assim como a própria mulher, né? A mulher que dentro, né, do contexto histórico que nós temos na nossa sociedade, que para se libertar de dependências, de dependência financeira, de dependência emocional, para deixar de ser um objeto e ser um ser humano funcional, um ser humano independente, teve que ativar muito e pendular muito para o divino masculino. Isso trouxe também o desequilíbrio do divino feminino, né? Então é essa coisa de equilibrar o divino masculino e o feminino. E acaba que muitas mulheres, elas acabam ativando muito os dois, né? E a gente tem homens extremamente apáticos que não são funcionais, que eles não conseguiram ativar nem o divino masculino e tampouco o divino feminino, né? São pessoas extremamente apáticas que não são funcionais. Isso é um desequilíbrio da nossa sociedade, mas isso é uma questão social, não corresponde às leis cósmicas. E aí, quando a gente fala da homeostase, mais uma vez, se a gente tende ao equilíbrio, é necessário equilibrar. Para que a gente possa viver bem equilibrado, é necessário estar em equilíbrio o divino feminino e o divino masculino em todos os seres, né? Todos nós temos a capacidade, nós trazemos dentro de nós a força de criação e a força de ação. E aí eu vou tratar de um ponto aqui. Existe uma vertente que em 1999, né, através do Rubens Saraceni, disse estar renovando um culto que já tinha, né, já não chegava a ter centenas de anos, mas já tinha dezenas de anos, né? A gente teve aí a consolidação da Umbanda com Zé de Moraes em 1908, né, onde se incorporou, eu não vou nem dizer o culto, mas a louvação aos orixás, como regentes da força da natureza, mais uma concepção de inquice do que de orixá, né? Mas como a gente tinha o candomblé de Queto mais disseminado aqui no Brasil, essa concepção de orixá é a que ficou. Mas entendo que a concepção que se tem de orixá na Umbanda, ela não é necessariamente orixá. Que o orixá, ele é humanizado, né? Ele tem suas histórias, tem seus itãs, eles têm características humanas, eles seriam super-humanos ou os heróis gregos, né? Correspondentes aos heróis gregos, às divindades gregas. A concepção que a gente tem dentro da Umbanda para os orixás é como regentes da força da natureza, expressões da própria força, das próprias forças da natureza. Então está mais correlacionado à concepção de inquice do povo iorubá. A gente não dá para tratar do mesmo parâmetro, assim. Então, a gente está falando do candomblé de Angola, né? Que tem uma concepção diferente, pouco disseminada no Brasil. É um culto mais fechado, o candomblé de Angola, né? Inclusive, os nomes não são os mesmos, né? Para os orixás e para os inquices, né? A gente tem a manifestação de forma diferente. Então, e isso também foi bastante confundido aí. Mas para as práticas dentro da Umbanda, por que se adotou essa concepção, né? Por que
a essa referência. Justamente porque os guias espirituais, eles são os nossos ancestrais, né, os arquétipos utilizados, e aí, claro, né, os primeiros evocados para o trabalho nessa religião, que é uma religião de socorro espiritual, que trabalha necessariamente com eguns, né, com aqueles que já foram incorporados, aqueles que já foram seres corpóreos e não são mais. Então é uma evocação aos nossos ancestrais para nos socorrerem aqui na Terra, né, para nos ajudarem a caminhar aqui na Terra e nos ajudarem com as nossas dificuldades, através dos arquétipos que fazem parte da composição dessa Terra na sociedade que a gente conhece hoje. Então foram povos que foram subjugados aqui. Então a gente tem o arquétipo do preto velho, principalmente, né, a tríade preto velho, os caboclos, né, que são os indígenas subjugados na sua própria terra, são os povos autoctones, né, os povos nativos dessa terra, e a gente tem as crianças, né, a gente tem aí trazendo esse frescor da energia das crianças, e aí tem um paralelo com o culto de Beji na África, que é de uma forma diferente, mas tem essa correlação, né, entre os Erês e os Ibejis. Enfim. E aí, senão a gente vai acabar, se aprofundar muito, a gente vai acabar indo, né, falar das linhas de Umbanda, né? E aí a gente tem outras linhas acessórias que fazem parte da história de desenvolvimento desse país. A gente tem os boiadeiros, né, que principalmente no sul, e a gente tem os vaqueiros no nordeste do país. A gente tem os baianos, a gente tem depois que foram incorporados como povos nômades que não tinham raiz, que também eram marginalizados, né, vieram as linhas de ciganos do Oriente, né, que se espalharam por toda a Euroásia e Europa, que foram incorporados às linhas de trabalho, né, na Umbanda, justamente por ser o povo brasileiro muito diverso, mas com uma linha acessória, né. A gente tem os nossos ancestrais, tal qual, né, essa incorporação veio da macumba, né, do Rio de Janeiro, que é a incorporação dos Exus, não o orixá Exu, dono do mercado, o senhor das trocas, mas como os guardiões e os guias espirituais que trabalham nas energias mais densas, nos resgates nas energias mais densas. Enfim, e aí com tudo isso já consolidado, já trabalhado, né, a gente teve em 1999 essa aqui em São Paulo, né, essa vertente que se diz renovadora de tudo aquilo que já tinha prática centenária, né, centenária não, né, mas, né, há dezenas de anos, desde 1908. E eu digo isso porque eu li nos livros, eu li no prefácio de livro, ele mesmo se proclamando como alguém que estava trazendo, que trazia algo jamais visto na Terra, jamais visto antes, o que, me perdoem aqueles que gostam, mas é uma balela. Porque quando você tem outros conhecimentos, quando você já teve conhecimento com outras práticas, não só aquela que você pratica, mas, né, a prática de outros grupos, você percebe que essa grande renovação nada mais é do que práticas milenares, conhecimentos e cultos milenares que tiveram troca de nome, mas que têm a mesma mecânica, mas os elementos, né, teve uma troca de nome aí desses elementos, e enquadrados, né, a Umbanda Sagrada é muito, essa questão da dualidade, ela é muito pautada, né, nos princípios herméticos, principalmente esse do gênero, ele tá muito intenso, aparece muito polaridade de gênero, né, e enfim, e aí houve-se a criação dessa história de tronos para os orixás, entendendo-se que para cada trono são 7 tronos, até porque aqui no Brasil a gente tem 14 mesmo principais orixás cultuados aqui no Brasil, principalmente nos terreiros de Umbanda, né? Embora a gente saiba que no panteão africano são centenas, mas por conta da história dos povos que vieram para cá, tudo isso é história, tá? Então, em diversos lugares do Brasil, da origem, né, das pessoas que vieram para cá e começaram a praticar seus cultos aqui nessa terra,
da intersecção, inclusive, de povos diferentes, né? No mesmo local. Então, a gente tem, inclusive, uma forma de culto no Sul, uma forma de culto no Rio de Janeiro, outra forma de culto em São Paulo, outra na Bahia, outra no Nordeste, muito por conta disso. Não é homogêneo, assim como na África não é homogêneo. A África é um continente, não é um país. Enfim. E aí, pegou-se 14 orixás e colocou nesse quadradinho, nessa forma, que haveria de ter um feminino e um masculino para cada trono. E aí, na minha concepção, perdoe-me mais uma vez, quem gosta, né, que eu tô falando da minha opinião e eu tô respaldando porque que eu acho que não... É uma forçação de barra. Porque, assim, pegou-se algo que já existia, aí eu inventei uma forma. Aí eu quis colocar nessa forma coisas que já existiam e eu quis mudar o princípio, o fundamento dessas coisas para caber nessa forminha. Aí eu peguei isso e vendi para quem não conhecia. Comecei a dar curso para quem não conhecia. Vai funcionar? Vai funcionar, porque independente do nome que se dê, aqui a gente está falando de trânsito energético, de manipulação energética que age dentro da lei. Então, o fato de estar pautado no hermetismo, nas 7 leis cósmicas, faz com que funcione. Mas a partir do momento que nessa forçação de, para cada trono, tem que ter um orixá masculino e um orixá feminino, e houve-se a necessidade de criar 2 orixás femininas, né? Inclusive para... associando e forçando as linhas de Umbanda, de trabalho dos arquétipos da Umbanda, a trabalharem necessariamente cada uma com trono e com aqueles orixás. É uma coisa... É uma forma que quiseram colocar. Sendo que quando a gente está falando na prática quando a gente está falando nos próprios terreiros, em cada trabalho, a gente tem uma necessidade de acionar forças diferentes. Então, é aquela coisa assim, né? Fiz uma teoria, uma forma e quero colocar todo mundo dentro. Quero colocar as pecinhas dentro, elas não encaixam, eu forço para encaixar. Essa é a minha concepção, tá? E me dói muito, e eu entendo quando as pessoas falam de apropriação cultural, que estão... Porque eu vejo isso e é o que eu vejo mesmo, né? De pegar conhecimentos e práticas milenares como de voodoo. Quando a gente fala dos desenhos, né? Que são as veves de voodoo. Nessa prática, na prática da concebida magia sagrada, a gente tem o uso dessas mesmas veves, né? Com outro nome, que, né, seriam símbolos sagrados e etc., que evocam essas mesmas energias, esses mesmos pontos de força do universo, esses mesmos pontos de força da natureza. Se você for olhar as veves de voodoo e você for olhar os desenhos sagrados, eles são a mesma coisa. Não mudou nada, porque eles são símbolos de ativação, gente, eles são símbolos de ativação. E, enfim, e nessa coisa toda criou-se 2 orixás femininas para encaixar nesse modelo, né, nessa forma, que não existem no panteão africano. Né? Criou-se nome, criou-se características, sendo que... Aí que eu falo da distorção, tá? Porque é como se, assim, cada orixá ou cada campo da natureza, ele só tivesse em si uma única polaridade. Sendo que não. Para cada um deles, existe a própria dualidade dentro de cada ser. Então, se for falar de Xangô tem sua característica feminina e sua característica masculina, embora ele seja uma expressão masculina. Ele tem o seu polo ativo e o seu polo passivo, ele tem o seu polo de criação. Ele não precisa de um oposto complementar. Né? Ele não precisa que seja criado Moroinal. Não precisa, né, para o trono da justiça. Assim como a gente tem... Yansan e Xangô, eles são opostos complementares? Não sei, não acredito. Né? Então quer dizer que Yansan não tem justo Yansan, né? Não tem o seu polo negativo, o seu polo masculino ali expresso na mulher guerreira? Quer dizer que o divino masculino de Yansan, ele não está ativo ali expresso?
Então, quer dizer, né, e a gente tem os Itãs, aí quando a gente vai falar de orixá e não de Inquice, né, mostrando que na história desses orixás, dessas divindades, a gente tem a manifestação dos dois polos. Para cada um deles, não precisa de um outro, eles não são incompletos para precisarem de um oposto complementar. Por isso eu entendo que há uma distorção muito grande aqui do princípio do gênero, porque entendeu-se feminilidade e masculinidade ao invés dos princípios ativos de criação. É isso. E aí, é isso tudo isso que eu já falei das leis de Newton, e é mais ou menos isso, gente. O princípio do gênero, eu entendo que ele acaba por ser aí o princípio mais distorcido na sua aplicação, porque independente do que falem da história, né, do Rubens Saraceni, eu não acho que é isso que importa. Eu entendo, né, as questões de origem, etc., mas eu acho muito complicado, e eu acho que as pessoas têm razão quando elas falam assim, isso é uma apropriação do... E aí, a partir do momento... Não tem como não falar disso historicamente. A gente tá no Brasil e isso aconteceu, né? Porque aí esses cursos foram vendidos para pessoas brancas que começaram a praticar o que já era de culto e prática milenar dos povos de pele escura, cara. Você vai falar que é o quê? Você vai mentir que não é? Cara, E eu entendo quando se fala de apropriação, e aí tem esse processo de embranquecimento da Umbanda, né? Até porque isso já vinha até com o Zé Hélio de Moraes, porque a gente está falando, né, da Umbanda de 1908, a Umbanda em si que só foi chamada de Umbanda em 1932, né? Em 1908 era o espiritismo de caboclo, era sempre chamado de espiritismo de caboclo, nasceu, né, dentro da Federação Espírita de Niterói, né? Eram pessoas brancas fazendo o culto ancestral, o culto de Egum, sem esse nome, e a gente tinha em paralelo as macumbas cariocas, né? A gente tem todo esse contexto histórico que os povos negros que cultuavam seus ancestrais nos ilês de candomblé, e aí que deu origem às macumbas cariocas, eram marginalizados, as polícias paravam os cultos, a gente tinha quebra de terreiro, de imagem, porque e aí a gente tem essa divisão, a magia negra e a magia branca, a magia divina e a magia negra, sabe? O Quimbanda e a Umbanda sagrada, entende? Então tudo aquilo que é dos povos de pele escura é marginalizado. Cara, eu super entendo e eu concordo. Eu acho, inclusive, que teve uma distorção e uma grande falta de respeito e por não se aprofundar, e principalmente no linguajar, quando você diz que você está trazendo a conhecimento das pessoas algo que nunca foi praticado, algo que nunca foi visto, isso não é verdade. São cultos milenares, isso já existia, as pessoas já faziam essa... Já havia esse trânsito energético, esses cultos eles já existiam, essa mecânica energética já existia, a mecânica quântica já existia, entende? Isso já existia. Tudo bem que, porque foi um espírito que trouxe, e aí ele não deu o nome, mas poxa, como, sabe? É muita pretensão. Em 1999, você dizer que tá trazendo algo nunca visto, sendo que é algo já praticado há milênios, né? Que seja nos guetos, mas você não tá trazendo nada de novo. Isso é apropriação, sim, eu entendo que é apropriação, sim. Esse é o meu ponto de vista, eu sei que esse vídeo vai ser polêmico, mas, cara, é opinião. Inclusive, pessoas próximas de mim acho que não vão gostar muito. Mas é a minha opinião e eu não escondo. Eu nunca escondi que isso me incomoda bastante, assim. Ainda mais por ser da área da antropologia, né? Por ter essa formação em antropologia. E eu sempre me coloquei muito E aí é meu juízo de valor se colocar do lado daqueles que têm pouca voz, né? Daqueles que não conseguem expressar a sua voz e muitas vezes são oprimidos. É isso, gente. A finalização aí dos vídeos sobre o hermetismo ficou num tom um pouco diferente daquele que eu idealizava, né? O vídeo ficou diferente do que eu tinha gravado anteriormente, mas eu acho importante falar disso. Tá certo? Dê sua opinião, aí faça seus comentários, mesmo que seja para discordar, gente, né? Para você que ficou até aqui, eu agradeço demais, né? E eu espero que vocês gostem do que a gente vem produzindo aí. Eu pretendo falar no próximo vídeo justamente sobre semiótica,
Mas acho que antes eu vou fazer um outro vídeo com maior frescor e falar um pouco dessa coisa do culto ancestral, dos pontos de Umbanda. Eu me propus a fazer isso. Vai ser uma série de vídeos, tá, gente? Que a gente vai desvendar os pontos. É bem desvendar mesmo. A gente vai tratar os pontos com bastante profundidade. A gente vai falar de ritmo, a gente vai falar de vibração, a gente vai falar das palavras de ativação e a gente vai falar do início disso tudo. Eu vou trazer um ponto que é uma falante de trabalho que não faz parte da minha egrégora, né? Mas que, pra mim, é um dos pontos mais bonitos já criados, assim. É um ponto que sempre me emociona. É isso. Agradeço mais uma vez a quem ficou até aqui. Até os próximos vídeos. Curta, compartilhe, comente. É a forma de vocês contribuírem aqui com o canal e o algoritmo entender que o conteúdo ele é relevante. Tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.